Saudações, investidores! Bitcoin agora cotará $67.670. Bitcoin, que enfim tem correção. E a grande dúvida é, será que teremos oportunidades de comprar mais barato ou já é o suficiente para a gente fazer compras? Hoje, meu principal objetivo é estimar essas probabilidades junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, hoje meu primeiro objetivo vai ser falar um pouco sobre o semanal, né? Vamos tentar entender como que essa semana está fechando. Afinal, não é um dos candles mais bonitos, né? Mas eu diria que é natural, a gente vai chegar nisso. Também vamos falar um pouco sobre o diário, 4 horas, 15 minutos, para tentar estimar essas probabilidades certinho, tá? Vamos falar um pouco sobre o sentimento, tem pontos positivos e pontos negativos, e por fim a gente dá uma olhada também nas instituições, onde elas estão tentando segurar o preço, tá? Mas antes, queria lembrar vocês duas coisas. Primeiro, eu estarei respondendo perguntas no meu Insta hoje, então corre aqui no meu Insta, paulo.granier, cuidado com os golpistas, tá bom? Confere certinho aqui, eu nunca vou te chamar no direct, mas corre aqui e manda sua dúvida que eu vou responder hoje à tarde toda, beleza? E não se esqueça, se você é membro, hoje começa o seminário de renda passiva às 8 horas, live dentro do escritório, beleza? Show de bola. Vamos começar então falando sobre o semanal. E o semanal, ao meu ver, não está fechando um candle legal, né? A gente tem uma armadilha acima da máxima histórica, porém, de maneira muito clara, a gente não tem um volume tão significativo, né? Então, se a gente fosse falar de um topo global, eu diria que a gente precisaria ter mais volume. Inclusive, vai fechar um volume bem semelhante ao das últimas 2 semanas, o que dita para mim a probabilidade disso aqui ser uma correção, não um topo global para a gente ter grandes correções, tá? E quando a gente abaixa o tempo gráfico indo para o diário, a gente pode ver que é natural que isso aconteça, né? Afinal, a gente subiu muito sem nenhuma correção, com divergências bearish subindo, né? Aquela coisa. É divergência da divergência da divergência. Então, uma hora ou outra a gente teria essa correção e, na minha opinião, uma correção natural para a gente continuar a tendência de alta. Pablo, você está comprando Bitcoin agora para o longo prazo? Não, não estou comprando Bitcoin para o longo prazo. Vocês sabem que, para mim, pelo menos $60.000 é uma zona de demanda mais clara e é uma zona onde eu vou pensar em acumular Bitcoin para o longo prazo. 67, cara, eu acho que, querendo ou não, no longo prazo ainda está um pouco esticado, mas essas correções para 67, 65, 64 vão dar grandes oportunidades para a gente acumular as altcoins. Tanto é que essa semana a gente entrou em 3 novas gemas junto com os membros, né? E algumas delas já estão pagando bem legal. Então entenda aqui, não é porque o Bitcoin está esticado e a gente não pode investir no Bitcoin no longo prazo agora, que a gente não pode ter oportunidade nas altcoins ou oportunidades de trades no Bitcoin, né? Então, abaixando o tempo gráfico aqui, indo por 4 horas, eu diria que a gente chegou numa zona de suporte importante, esses $65.000, fez uma armadilhazinha rápida abaixo e voltou a subir, né? Nesse momento, eu diria que se a gente voltar nesses $65.000 aqui, provavelmente tem um swing trade aqui, um position trade, para a gente carregar isso aqui até novas máximas. Porque eu acho improvável que a gente vá perder os 59, né? Afinal, não se esqueçam, a gente teve a maior venda da história do Bitcoin naquela região dos $59.000. Então, eu acho improvável que a gente perca essa região nas próximas semanas, tá bom? Ou seja, não é que a gente não tem compra no Bitcoin no longo prazo, que a gente não tem oportunidade nas altcoins e que, ao mesmo tempo, a gente não possa ter um swing trade no Bitcoin também, beleza? Então, infelizmente, eu não estava operando quando foi nos $65.000, mas se voltar lá, provavelmente a gente vai fazer esse trade, beleza? Lembra, trade tem stop. Se perder os $59.000, teria que ser estopado, correto? Show de bola. Falando um pouco sobre o sentimento, então, a gente tem pontos positivos e negativos, né? Primeiramente, o negativo. O long short rate continua alto, né? O long short rate em 1,75, quase 2, passando de 2 em alguns momentos, é um sinal de risco, é um sinal de que a gente pode sim ter quedas mais fortes para buscar essa liquidez desse tanto de gente que está entrando em long. Porém, como muito bem colocaram no último vídeo nos comentários, a gente tem um open interest caindo enquanto a gente está nessa queda, enquanto a gente está nesse aumento do long short ratio. Ou seja, não é tão preocupante, mas ao mesmo tempo é um fator de risco, correto? Então, esse é o lado negativo, digamos. O lado positivo que eu vejo é que a gente tem uma mega divergência bullish aqui no CVD, muita gente vendendo, muita gente vendendo, e toda quedinha que a gente tem, a galera se desespera e vende. Então, na minha opinião, é um sinal de que a gente está passando por uma correção, né? O próprio Open Interest mostra isso.
Uma correção não é uma nova tendência de baixa, digamos assim, certo? Então, na minha opinião, a situação ainda é positiva para o Bitcoin. Essas quedas estão sendo oportunidade de acumulação. Para finalizar, falando aqui um pouquinho sobre as ordens das instituições, a gente tem ordens grandes na região um pouco mais abaixo ali, 63, 62, 60, ou seja, se for essas regiões, que me parece improvável no curto prazo, a gente vai ter grandes oportunidades de acumulação e de trades no Bitcoin. Show de bola, cara? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Não se esqueça, estarei respondendo suas dúvidas hoje aqui no meu Instagram. Um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade. Não se esqueça, às 8 horas tem live hoje dentro do escritório para falar de renda passiva. Forte abraço.